Olá, deixa eu te falar uma coisa hoje. Sobre a criança interior. Eu quero exemplificar o que é essa criança interior. Se você tem interesse, fica comigo no vídeo. Vou contar uma história para você entender como que essa criança interior interfere na tua vida. Bom, eu morava em São Paulo, na região em Jundiaí, e eu atendia os meus clientes. Eu atendia os clientes na casa, a domicílio. Então, eu ia lá fazer acupuntura, fazer o que o cliente estava precisando no momento. E um dia eu recebi um telefonema falando assim: por favor, você poderia vir ministrar um curso de reiki na minha casa? Aí eu falei assim: nossa, mas eu só ministro o curso em grupo, né? Aí a pessoa falou assim: ah, mas é que eu preciso que você venha na minha casa. Eu pago o valor do grupo. Aí eu falei pra ela assim: olha, eu vou e depois a gente conversa sobre o preço, tá bom? Que seja um preço que seja confortável pra mim e pra você. E aí eu fui até a casa dessa pessoa. Quando eu cheguei lá, eu apertei a campainha, eu falei assim: por favor, eu gostaria de falar com a Leni. Aí uma senhorinha de mais ou menos uns 80 anos, ela nem deve estar viva agora ainda. Ela virou pra mim e falou assim: eu sou a Leni. Eu falei: a senhora? Ela falou: sim, sou eu. Eu falei assim: ah, tá bom. E eu era tão jovenzinha, eu tinha na época uns 36 anos. Aí eu falei assim: nossa. Eu falei: tá bom, vamos lá, né? Eu falei: é um desafio, vamos fazer. Aí eu iniciei, fiquei um pouco insegura, lógico, né? Porque uma senhora, quantas coisas aquela senhora já sabia na vida dela e eu tão jovem. Mas eu falei: não, se ela me chamou é porque eu posso fazer, né? Aí eu peguei, falei pra ela assim, falei: ó, eu dei o curso de reiki pra ela, tudo certinho. No final, eu sempre fazia um relaxamento pra pessoa entender tudo que estava acontecendo ali naquele momento e tal. E fiz o relaxamento com ela. Quando ela abriu os olhos, ela falou assim pra mim: espera só um pouquinho que eu preciso te mostrar uma coisa. Aí ela foi lá, entrou, trouxe uma boneca toda descabelada, o cabelo tudo bagunçado, uma roupinha encardida, sem sapato. Aí ela virou e falou pra mim assim: foi isso que eu vi no meu relaxamento. Aí eu falei: isso? Ela falou: sim. E isso aqui e eu vi uma menininha desse jeito aqui, descabelada, sem sapato. E aí eu lembrei que eu tinha essa boneca. E eu lembrei também que eu andava descalça. A minha mãe não penteava meu cabelo e eu andava descalça, que eu era muito pobre, não tinha sapato. Aí eu falei assim: nossa. Aí ela falou assim pra mim: e vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Aí ela abriu a porta de um quarto. Gente, tinha tanto sapato, mas tanto sapato, que parecia uma loja de sapato. Deveria ter mais ou menos uns 200 sapatos de todo tipo que você puder imaginar. Aí ela falou pra mim, ela falou: olha, toda vez que eu me sentia triste, eu ia comprar um sapato. Esse sapato me dava um alívio assim na hora, mas depois vinha a culpa de eu ter comprado outro sapato, sendo que eu já tinha um monte. Aí eu falei pra ela, eu vou te explicar o que acontece. Quando a gente não trata a nossa criança ferida, essa criança, ela fica chamando a nossa atenção. E aí a gente vai e faz coisas que a gente nem sabe por que fez e de repente a gente já fez. Então isso se dá com compulsão por compra, com compulsão por bebida, compulsão por comida, compulsão por sexo, compulsão por agradar as pessoas, qualquer tipo de compulsão, qualquer tipo, aqui entra qualquer tipo de compulsão. Quando a gente é compulsiva por alguma coisa e aí a gente depois bate aquela culpa, isso é o quê? A criança que fez arte e depois se arrependeu. Então, enquanto a gente não curar essa criança, a gente fica repetindo isso. São o que a gente chama de comportamentos repetitivos. Repete, até uma hora que a gente fica consciente. Essa senhora foi ter a consciência quando ela tinha 80 anos. Eu expliquei tudo isso pra ela, me despedi e fui pra minha casa. Passou mais ou menos umas 2, 3 semanas, ela me ligou. Ela falou assim: olha, eu tô te ligando porque pra te agradecer do bem que você me fez. Quando você explicou da criança interna, a partir do momento que eu me conscientizei disso, eu comecei a cuidar daquela boneca. Eu cuidei da boneca do jeito que você falou que era para eu fazer, porque eu havia falado para ela cuidar da boneca, pentear o cabelo, pôr uma roupinha nova, cuidar daquela boneca com o maior carinho. E que isso levaria ela a ter contato com a criança. E ela fez exatamente o que eu falei. E aí ela falou: eu fiz tudo o que você falou e você não vai acreditar, menina. Eu consegui me livrar
de mais ou menos uns 80% dos sapatos que eu tinha. E agora, aquele vazio que tinha dentro do meu coração sumiu. Eu não me sinto mais vazia. Eu não preciso de mais nada disso. E eu vou te falar uma coisa ainda, ela contando pra mim, vou te falar uma coisa, que eu tinha um sonho de fazer uma coisa quando eu era criança, e agora, nessa última semana, eu me matriculei numa aula para aprender a tocar castanholas. Aí eu falei, nossa, que maravilha. Ela falou assim, agora eu vou aprender tocar, eu vou falar tocar, eu nem sei se é tocar o nome. Aquelas castanholinhas que as espanholas tocam, sabe? Ela falou que ela foi aprender isso. E que ela estava muito contente por eu ter ajudado ela nisso. É claro que eu fiquei muito imensamente grata por eu ter oportunidade de ser um instrumento nessa ajuda de curar essa senhora. Mas a verdade, quem aprendeu a grande lição não foi ela, fui eu. Porque quando eu saí daquela casa, quando eu desliguei o telefone, eu tive a certeza absoluta que eu jamais me limitaria, jamais deixaria de aprender coisas por causa da minha idade, por causa de qualquer limitação que vem de fora, porque dentro de mim, eu tinha certeza, mas aquilo me reforçou mais ainda, que eu tinha uma criança curiosa, cheia de vida, que quer aprender, que quer descobrir, que quer fazer coisas diferentes, e isso eu nunca vou deixar morrer. Então, se você ainda não despertou para essa criança que tá dentro de você, ela tá viva, só que ela tá triste, abandonada, carente, cuida dela para você ver a diferença que vai fazer na sua vida. Bom dia!